Salve, galera! Fala, gurizada! Pessoal, vídeo muito especial hoje. A gente deu uma baita estudada e tá vivenciando esse processo, né, de gravidez aí nos últimos 9 meses. E... tá com uma experiência prática enorme esse cidadão aqui. Com certeza. E aí a gente trouxe um compilado aí de alguns artigos que também são compilados, né, e traz dados aí pra gente basear a nossa prescrição dentro da gestação aí. Usei na prática na menina Letícia, né? Então a gente trouxe essas informações aí para vocês. Então, para começar, galera, esse compilado que a gente vai trazer é um resumo aí de 3 artigos, principalmente, que eu peguei aqui de orientação, né? Um da revista de Implantologia e Ciências da Saúde, outra da área de Obstetria, né? Mesma revista de Obstetria e Ginecologia, e o último da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? São 3 artigos que eu peguei que tem resumos e, por último também, né? A Bíblia. Não menos importante, né? Colega. Não estamos ganhando royalties. Não estamos ganhando nada do Igor para divulgar, mas o livro é bom. O livro é bom. É animal esse livro, tá, galera? Então tem uma parte bem bacana aqui já na introdução sobre gestação, né? E é daí que a gente trouxe essas informações aqui para vocês. Igor Conterato, tá, galera? O livro dele trata de vários aspectos, entre eles a questão da gestação, né? E é um dos temas que o Igor trabalha, então muito bom. Parabéns, Igor, pelo teu trabalho aí, cara. Esse livro ficou, olha, realmente como ele chama de Bíblia. E realmente... Não estão ganhando nada para indicar, mas o livro é bom. Estamos indicando por isso, tá? É baita mesmo. Então, galera, já começando, né, dando essa introdução. Só lembrando aqui pra galera, quem caiu de paraquedas nessa videoaula não tá ligado, quem ele tá falando, menina Letícia, é a esposa dele que está grávida. É hoje ou não? Nós estamos a qualquer momento, talvez nós temos que parar a gravação aqui porque o menino tá vindo. Sim, qualquer minuto ele tá aí, né? E a gente está acompanhando quem caiu de paraquedas ainda, né? A gente está fazendo vídeos aí da antropometria, né? Da menina Letícia, né? Morfologia, e também da postura da menina Letícia, né? A gente acompanhou ela, galera, durante todo o processo gestacional, tá? Então nesse card aqui, ó, dá uma olhadinha nesse card aí, porque tu vai ver toda a parte de antropometria, desde quando ela tava com zero barriga, né? E até quando ela tava com agora o barrigão aí dos últimos dias de gestação. Bem legal vocês verem assim todo o processo ali, como é que foi. E nesse outro card aqui, vocês vão ver a playlist da postura que a gente avaliou também, né, Brunão? Perfeito, perfeito. Esse vídeo aqui é uma promessa, né, que a gente fez pra galera, que a galera pediu também, da parte prescritiva, né, que é onde a galera tem uma curiosidade aí pra aplicar. A gente já vai entrar aquele, agora eu vou falar no ar aqui, a galera vai ver, aquele que nós já gravamos do... Sim, vai entrar esse aí da corrida. Porque a gente já gravou com imagens aí da Letícia treinando, mostrando como é que ela treina e tal. E hoje é mais técnico, a gente foi mais pro embasamento técnico-científico, né? Aquele foi mais uma base prática de como a Letícia se manteve ativa fisicamente durante todo o processo gestacional. Isso prova, claro que cada gestação é um caso, né? Cada caso é um caso, mas prova que com os devidos cuidados, né? Se a gestante principalmente já treinava antes, é totalmente possível de ela manter o treinamento adaptado ao processo gestacional, mas durante o período gestacional também, né? Perfeito. E dentro dessa ideia aí, né, João, já trago um dado até alarmante, até pensando em negócios aí, né, para vocês. Dentro dessas pesquisas aí que a gente fez, né, a gente viu que só 4% aí das mulheres se mantêm ativas, né, durante a gestação. Então, é pouca gestante que se mantém ativa, né, e vai ter esses benefícios aí do exercício. Então, fica a dica aí para vocês de mercado, né, para explorar. E certamente assim, ó, não é 96% que foi contraindicado o exercício físico. Perfeito. Certo? 4% se sentem, não vou dizer à vontade, mas seguras para fazer o exercício físico. E essa segurança pode ser boa parte dela passada por nós, personal trainer, que temos o conhecimento e podemos intervir, convencer, comunicar que durante o processo gestacional é possível fazer, né? Então tirar esses 4% e aumentar isso aí. E até os vídeos que nós temos aqui no canal com a Letícia, tanto na antropometria quanto na postura, e os vídeos de treinamento que a gente fez aqui no anterior, vale a pena vocês de repente pegarem esses vídeos e enviarem para cliente de vocês que agora é uma gestante, para poder convencê-la e deixar ela à vontade, ciente de que é totalmente possível fazer. Claro que cada treino é para uma gestante em específico, mas é possível para a gente sair desse índice aí, né, Bruno? Horrível, de 4% somente, uma vez se encontrando grávida, continuam no exercício físico. Perfeito, perfeito. Bom, galera, então para começar o nosso vídeo aqui, a gente vai começar a falar das alterações, né, que as mulheres grávidas, a gente espera que tenha, né, nem todas têm essas alterações que a gente vai conversar, mas é uma expectativa aí encontrada dentro dos artigos, né. Então a primeira delas, né, inclinação anterior da pelve, então vai dar uma giradinha na pelve por conta da protusão abdominal, e às vezes vai gerar aquela hiperlordose, né, e às vezes não. Você vai Na Letícia Na Letícia não encontramos isso.
Seria por causa do exercício? Talvez sim, talvez não, mas o fato é que até agora na iminência do parto dela não houve essa modificação. Mas é uma média que se encontra para boa parte das gestantes, né? Projeção do centro de gravidade à frente, desloca o corpo para encontrar um equilíbrio dessa projeção do centro de gravidade, manter a gestante numa boa base de equilíbrio, ela muda a postura, gerando uma pelve em anteversão e acentuando a lordose lombar. E com isso jogando toda a massa glútea, toda a região glútea mais para trás. E aí equilibra o centro de gravidade. É uma busca, na verdade, do corpo, né, Bruno, de manter uma biomecânica de equilíbrio adequado, alterando a postura. Por isso que é uma... Às vezes a gente pode chamar, e muitos chamam de hiperlordose gestacional, né? Em função dessa anteversão da pelve. Exatamente. Isso que tu comentou da postura ali, né? Do deslocamento do centro de gravidade, é uma das outras características, né? Que com o passar do tempo ali, a protusão do abdômen vai gerar esse deslocamento, né? Então é uma das outras características bastante citadas nos artigos, né? E aí pode gerar um desequilíbrio, eventualmente uma queda, né? Então a prescrição também tem que estar de olho nisso, né? Ver essa coordenação motora dessa gestante aí, né? Observar bem como é que ela está de equilíbrio e coordenação motora para atos até normais. Andar, né? A marcha, subir escada, descer escada, porque está alterando o corpo e tem algumas gestantes, como é o caso da Letícia, que levou isso muito bem, controlou muito bem. Mas tem outras, às vezes, que tem uma certa dificuldade e entra com lombalgia gestacional também, em função, às vezes, dessa anteversão da pelve e da hiperlordose. Então, tem gestantes que pode complicar mais, tem gestantes, que é bem o caso da Letícia, aí, que não complicou nada, né? Mas cada caso é um caso e cabe a nós entendermos que existem variações dentro dessas dinâmicas que tu está comentando, né? Excelente. E aí dentro da parte biomecânica também, né, a gente vai ter algumas alterações ali em articulações, né? Então, por conta do hormônio chamado flexina, que é um hormônio que deixa mais elástico ali na questão de articulações, ligamentos, vai ter essa meio que frouxidão ligamentar característica aí da gravidez, né? Até porque esse hormônio prepara ali para o parto, né? Então facilita aí a abertura do quadril ali para o parto, né? Entre outras coisas que precisam acontecer na na verdade, o hormônio é uma preparação para o parto, né, cara? É algo extremamente natural, assim. Só que o que onera no nosso trabalho? Isso que a gente tem que ficar ligado. Pô, a menina vai ficar com um certo grau de frouxidão ligamentar. E, de novo, umas mais, outras menos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado que a minha gestante pode ser aquela que fica com mais frouxidão ligamentar. E aí, fazer um trabalho de mobilidade ou de flexibilidade em grande ADM pode ser contraproducente, então eu tenho que observar isso com bastante cuidado. A mesma coisa, alguns exercícios com pesos livres, principalmente em grande ADM. Digamos que tu faz com a gestante um pullover, por exemplo. A fase de flexão do ombro em grande ADM, talvez numa gestante que, em função dessa modificação hormonal, tem uma frouxidão ligamentar significativa no ombro, talvez tu restringir a flexão do ombro, não deixar ela ir até o limite, seja mais interessante. Então, em função disso que o Bruno está colocando, tem que avaliar cada caso. Mas é da nossa responsabilidade avaliar esses casos, né, cara? Exatamente. Bom, galera, e continuando, né, fora a parte biomecânica, a gente também tem alterações cardiovasculares importantes aí, né? Então, uma delas é que o volume do coração, o coração vai hipertrofiar um pouquinho, justamente porque agora está bombeando sangue para dois ali, né? O ventrículo esquerdo, lembra lá do ventrículo esquerdo para o sangue sistêmico? Ele vai ter que... Agora é dois seres ali, né, cara, que está sendo utilizado aquele... volume de ejeção ventricular, ele tem que aumentar um pouco, né? Exatamente. E não só o coração, né? O volume total, né? O volume de ejeção ele vai aumentar também. O volume de ejeção ventricular. Eu não sei, a volemia aumenta também? Eu acho que aumenta. Volemia. Exatamente. Volemia é a quantidade de sangue composto no corpo. Em média, para um homem fisiológico, que vale para mulher fisiológica, é um cidadão, uma pessoa de 1,70 m com 70 quilos, isso é o homem assexuado fisiológico, né? Que se coloca. É em torno de 5 litros de sangue no corpo desse indivíduo. Em torno disso. Perfeito. E aí, as pesquisas dizem, né, que essa volemia ali aumenta entre 30% e 50%, né? O que a gente encontrou aqui nesses trabalhos que a gente está passando. Um aumento bem expressivo, né, cara? Bem considerável aí, né? E aí, se não aumentar a vasodilatação, vai ter aumento de pressão arterial aí nesse processo, né? Tu encontrou algumas coisas sobre isso, né? Exatamente. Essa é uma outra característica também, que tem uma baixa na pressão arterial da mulher gestante, né? Naturalmente ali. E a gente vem acompanhando agora, no final, principalmente, da Letícia, né? E ela está sempre mais baixa que o comum ali, que é o padrão, que é o 12/8. Né? Então sempre se encontra ali entre 10/6, 11/7, geralmente nessa faixa. Né? Então isso também é natural e acontece na gestante. E aí a gente tem a vasodilatação também, né? Que é efeito de hormônios também, chamados prostaciclinas. Foi bom o Bruno olhar, porque vai se perder, né? Com certeza. Isso eu não ia lembrar de cabeça. E aí tem todas essas alterações no... olha bem, uma coisa que a galera tem que entender quando vai para fisiologia. Cara, aumentou a volemia, a tendência, se não houver uma vasodilatação, é aumentar a pressão. Perfeito. Mas como entra o hormônio agora e gera vasodilatação,
maior até do que o aumento dos 30%, 50% da volemia, há uma queda, não muito abrupta, mas uma pequena queda na pressão arterial, devido a essa vasodilatação, para melhorar o fluxo circulatório pelo corpo, né? Já que houve um aumento médio aí, né, que se encontra de 30% a 50% da volemia. Perfeito, excelente. E, junto com isso, né, alterações respiratórias também, né? Então, o diafragma está numa posição comprometida ali, né, por conta da protusão abdominal, vai ter uma menor... capacidade de trabalho para ventilar o pulmão, né, cara? Porque quando a gente vai respirar, galera, o diafragma, ele contrai fazendo esse movimento aqui, ó. Ele aumenta a área pulmonar e diminui a área visceral. Só que agora que lembra, nessa área visceral tá o útero e tá o baby ali com 9 meses já. Então, quer dizer, aquele barrigão dificulta muito essa contração do diafragma, porque ele vai comprimir não só vísceras agora, mas um bebê que tá ali de 9 meses, né? Pensando aí na gestante dos 9 meses. Então, dificulta muito o ato inspiratório diafragmático, né? Perfeito. E aí o oxigênio fica limitado por isso, né? E uma consequência disso é ter que respirar mais vezes, né? Então a frequência respiratória ali, ela acaba aumentando também, né? E aí até uma dica pra galera aí, ó, o que dá pra tentar contribuir com a gestante nesse sentido? Os músculos que fazem a expansão da caixa torácica, porque daí se a respiração diafragmática... Usar o termo comprometido é meio forte, né? Porque é uma questão natural, fisiológica da gestação, mas está diminuto essa capacidade do diafragma em trabalhar no processo da inspiração. Mas a ampliação da caixa torácica em forma de alça de balde, pesquisa aí, vê se tu não estudou na graduação que é a respiração da caixa torácica, a ampliação em movimento de alça de balde. Tem músculos que fazem isso, os intercostais, o peitoral menor, os escalenos que elevam. Então, se nós pudermos fortalecer essa musculatura no primeiro momento, temos, né, que fortalecer essa musculatura no primeiro momento que nós soubermos que a nossa cliente ficou gestante, tende lá nos 2, 3 últimos meses de gestação, contribuir numa situação em que ela pode ter essa dificuldade um pouco limitada respiratória no ato inspiratório. Mas aí eu consigo melhorar a capacidade de expansão da caixa torácica, já que o diafragma está limitado no ato inspiratório. Perfeito. E aí, por último, né, a gente tem alterações hormonais e elas não são poucas, né? Como a gente já falou ali, a relaxina, que é um hormônio que deixa as articulações mais flexíveis, né? Relaxina, tem tudo a ver, né? Então não precisa decorar, só, né, associar. Associa minimamente aí. A gente também tem o aumento do estrogênio, certo? Que vai ter vai ter os seus efeitos ali na questão musculoesquelética também, né? Progesterona também aumenta, galera, então vai causar efeitos ali no sistema nervoso, né? Aumentar a fadiga e aumentar a sonolência também. Então, bem característico aí, né, da gestante. Isso aumenta conforme os meses de gestação vão transcorrendo, né? Exatamente. Agora, no final, é bem notável, né? Tu notou muito isso com a Letícia? Sim, principalmente no começo, tem um pico ali, né? No começo da gestação a gente notou, né? Que ela ficava mais cansada e tal, precisava descansar mais, né? Fadigava mais rápido. E agora no final também, né? Que o bebê já está um pouquinho maior, a gente também notou que teve esse aumento de fadiga também. Então tá bem dentro do que a literatura coloca nesse sentido aí. Exatamente. E também, galera, tem o HCG, que é um hormônio que é bem característico ali da formação do bebê, né? Esse hormônio vai lá para cima. E junto com ele, cortisol e insulina também. São 2 hormônios que aumentam durante a gestação, né? E aí, claro que tem uns efeitos ali que vão acontecer, né? A gente não vai detalhar muito, né? Mas só para vocês terem essa ciência aí do que acontece. Então, ficar ligado nessas alterações. E é uma coisa que eu vejo importante, Bruno, tá sempre conectado com o médico que está acompanhando a gestação, né, cara? Exatamente. Isso é importante, né? O trabalho multidisciplinar, né? E claro, a gente está vendo que tem muita alteração e isso já para gestante que não tem uma condição antes, né? Por exemplo, uma hipertensão. Então, pense que essa condição vai ser ampliada, ou uma diabetes que já tem ali. Ela já tem algo pré-existente antes da gestação, né? E fica grávida. Perfeito. E aí é todo um processo aí que pode, não é que vá, mas pode ser mais potencializado, né, cara? Exatamente. E por isso o trabalho multidisciplinar com nutricionista, principalmente, né, médico, enfim, é muito importante, né, para dar seguimento na gestação de forma saudável, né? Ainda mais treinar, né? Então tem que ter todo esse acompanhamento. Como a galera fala no geral, né, cara, a gestação não é uma doença, mas é um momento especial, é uma modificação biomecânica, postural, metabólica, sanguínea, morfológica na mulher, hormonal, né? Sim. Então tem que acompanhar, cada caso é um caso, umas tem uma repercussão mais forte, outras nem tanto, das gestantes, mas cabe a nós, personal trainers, fazermos o máximo para estar acompanhando. Surgiu alguma situação que tu desconheça no processo, cara, conversa com o médico, conversa com a gestante, com a mamãe, sugere a ela, eu sei que tu foi no médico semana passada, mas hoje tá meio estranho. Sim. Pô, dá uma ligada para a secretária, dá uma ligada para o médico, ou de repente vai fazer mais uma consulta, mesmo que tenha ido semana passada, porque essa semana
digamos, aconteceu alguma coisa que está meio fora do padrão lá no treino e que o personal percebeu e talvez a gestante não tenha percebido, né? Perfeito. E até no final do vídeo, galera, a gente vai trazer mais orientações aí para vocês, né, personagens também ficarem de olho em algumas condições ali, né, durante treino que exigem isso aí, né, uma visita no médico, enfim, até uma ida para emergência, né, pode acontecer. E continuando então, galera, nossa pesquisa aqui, a gente trouxe alguns probleminhas, né, algumas situações aí que a maior parte das gestantes enfrentam, né, que são citados aí tanto nos livros quanto nos artigos, né. E o primeiro deles, né, que é bem característico, é a lombalgia, né. Então, aquela dor nas costas ali, né. Bem que a Letícia não teve também. Que a Letícia também não teve. Mamãe Superman, Super-Woman. A mamãe está aqui, por isso que a gente está olhando para o lado aqui. Até a gente tem que pôr um asterisco aqui no vídeo, né, que não se baseie na gestação da Letícia, né, que ela foi completamente fora da curva. Foi 2 desvios padrões acima da média para melhor, assim, sabe? Lá a pontinha dos 2% lá. Enfim, esse é um dos problemas que acomete a boa parte das gestantes aí, né, galera? Outro deles, e que geralmente vai acontecer, não tem como escapar, é a tal da diástase abdominal, né? Então, a separação dos ventres musculares ali. A gente não tem como escapar disso, mas tem como reduzir esse efeito para pós-gravidez, né? Porque a musculatura vai voltar ao normal, né? O útero e tudo mais. E aí a gente pode prevenir o pior lá na frente, né? Diminuir essa diástase. Então, até o Igor traz alguns cuidados aqui que a gente tem que ter, a gente vai abordar aqui no vídeo depois com exercícios principalmente, né? Para não aumentar essa diástase, que essa é a preocupação no final, né? Porque isso pode causar herniação, pode causar uma série de problemas. Né? E quando é uma gestão planejada, né? Quando é uma gravidez planejada, eu estou me planejando, eu e meu marido, nós queremos ficar grávidos, né? Pô, então já é uma preparação, sim, tu já pode anteceder isso preparando também a parede abdominal. E aí fazendo um trabalho mais forte, mais específico, prevenindo ou minimizando uma possível diástase abdominal que vai acontecer. Principalmente trabalho com o transverso do abdômen, aí já trabalhando a musculatura respiratória que nós acabamos de falar, da expansão da caixa torácica, já que o diafragma vai ficar limitado. Então tu já antecede, sabendo desses efeitos fisiológicos que vão ocorrer, anatômicos que vão ocorrer, já antecede e fortalece algumas situações que tu sabe que lá na frente, no 7º, 8º, 9º mês de gestação, vai ser necessário. Então quando é uma gravidez planejada, dá para o personal trainer também planejar isso, dá né? tempo de antecipar. Desde que ele tenha conhecimento para isso, né? Sim. A outra situação também, galera, que até geralmente é tratado com fisioterapeuta, mas a gente pode dar uma atenção nisso, é a questão de disfunção em assoalho pélvico, né? Então, com a expansão ali do bebê, né, ele vai ganhando espaço na região do útero ali, o assoalho pélvico também fica fragilizado, né? Então, a gente pode e deve, né, reforçar essa musculatura dessa região ali. O que a gente vê na prática é o pessoal indo mais para físio, né? Para ter o fortalecimento. Uma fisioterapia do assoalho pélvico, né? Exatamente. Mas exercícios como elevação pélvica ali já ajudam, né, a fortalecer essa região. Então, é algo para ficar de olho. É que é uma musculatura também bem complicada ali de atingir. Os fisioterapeutas, eles demandam já um conhecimento mais específico de manobras para fazer esse trabalho. Não quer dizer que nós não possamos fazer. Agora, temos que evoluir para entender bem isso, e são exercícios às vezes mais específicos, né? Sim. Quando a gente fala do core, galera, a gente tá falando também da musculatura do assoalho pélvico, só que o nosso intento, quando fala disso, é mais da região central mesmo, do aparelho abdominal, lombar. A gente normalmente, não são todos, mas normalmente não foca tanto no assoalho pélvico. Sim. Os fisioterapeutas já vão mais a fundo. Já estão mais preparados para isso, né? De uma forma geral. Perfeito. Bom, fadiga excessiva também, é algo que não aconteceu com a Letícia, mas é algo que acontece com a maior parte das grávidas, né? Então a gente consegue preparar a grávida para, principalmente no final da gestação, onde começa a ficar mais pesado o bebê e tal, né? Já chegar nessa fase um pouco mais tranquila, né? Com a Letícia realmente não aconteceu, assim, até as amigas grávidas ali perguntam, tu já tá cansada, com os pés inchados, tá tudo certo, tá? Continua treinando, inclusive, né? A gente não tá pro bebê vir aí, ela continua treinando normalmente, então lembre-se, não se baseie na gestação da Letícia. Cada caso é um caso, né, cara? Então pode ser que tenha outras mamães aí nos ouvindo, vendo aí, tem uma gestação até melhor que a da Letícia, ou no mesmo padrão, porque a dela tá sendo, perfeita, assim, né, todo o processo.
A Cláudia Lunardi, que ela também teve uma gestação tipo da Letícia, assim, e treinou 2 dias antes do parto, cara. Vamos ver quantos dias é. Treinou 2 dias. Só que assim, ela tem no caso da Cláudia, tinha todo um histórico de atleta, muito bem treinado, o core muito bem treinado, acostumado com esforço profissional de educação física, então dosificou bem as cargas ao longo do processo. Sim. Então tudo isso é importante. Mas aí o que fica de aprendizado, eu acho, para nós, né, da educação física e principalmente o personal trainer, é estudar isso a fundo, entender que cada caso é um caso, ver bem o histórico dessa agora gestante para entender como é que vai evoluir durante esse processo e ficar atento para todos os acontecimentos que a gente está falando aí, né? Sim, e adaptando da melhor forma possível para passar esses 9 meses top, né? Sim. E aí depois fazer todo um processo para retomar o treinamento. Perfeito. E aí, galera, para fechar, né, além das lombalgias, a gente pode ter outras alterações posturais ali, né? Às vezes um joelho valgo, enfim, por conta do ganho de peso. Pode acontecer outras coisinhas ali que vão impactar também. Né? Principalmente se essa gestante ela não tem uma base muscular, né, Bruno? De força e base muscular boa, aí acaba e ganha muito peso às vezes também, além daquele desejável, né? Sim. Então sobrecarrega principalmente as estruturas do membro inferior e acaba levando aí a desvios posturais, principalmente de joelho valgo, né? Perfeito. Dor no quadril, às vezes surge, dor no joelho, cargas assim, né? Sim. E então, galera, vamos parar de falar de problema, né? Vamos falar dos benefícios, né? Mas na verdade não são problemas, são alterações naturais do processo gestacional, sim, né? Algumas vão sentir mais, outras vão sentir menos, né? Mas é algo que vai acontecer, né? Natural do processo gestacional. E aí, galera, dentro dos benefícios aí que a gente encontra nos artigos, né? Um principal aí, o primeiro deles, né? Que é bem interessante destacar, é a questão de prevenção de pré-eclâmpsia, né? Que é enfim, na placenta a gente tem vasos ali que vão alimentar o bebê, e a eclâmpsia é justamente a obstrução desses vasos, digamos assim, né? Resumindo para vocês, né? Algo um pouco mais profundo, mas só dando um resumo aqui. E o exercício ele é capaz de prevenir essa questão, né? E além da pré-eclâmpsia, previne também a diabetes gestacional, né? Que também pode ser perigosa aí, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Bem perto do parto. Aí. Então esse é um dos benefícios, né? E aí o exercício pode ser mais efetivo nesse sentido ou não, né? Se a gente pensar em diabetes aí, por exemplo, né? Fazer exercício que consome bastante glicose durante o esforço, né? Então são situações que tu pode ficar atento, assim. Excelente. Modular a carga de treino para isso. Além disso, a redução nas dores ali que a gente comentou antes, né? Principalmente lombares, né? E relacionadas à postura, então um ganho muscular aí vai favorecer isso, né? Vai reduzir essas dores. Um bom trabalho de alongamento também, né? Para prevenir uma tensão maior. Porque às vezes a gestante está sentindo essa dor lombar, ela começa a tensionar muito essa região ou adaptar a postura para minimizar essa dor na lombar e tensionar outras regiões. Então ela começa aquelas compensações, né? E aí começa a ficar com uma cadeia posterior ali, por exemplo, tensa. E aí um trabalho de alongamento, nada exagerado, mas um trabalho de alongamento natural já vai ter uma eficiência grande nesse sentido aí, né? Com certeza. A gente também consegue um fortalecimento da musculatura que vai ser utilizada no parto, né? Então isso é bem importante na hora do parto ali, que a mulherada precisa ter uma certa resistência até, né? Porque às vezes pode ser um pouco mais demorado esse período. E aí é interessante a mulher estar preparada, né? Então também auxilia nisso. Reduz o ganho de peso, né, durante a gravidez, então a gente consegue controlar bem isso. O caso da Letícia, ela ganhou 10 quilos durante a gravidez, a gestação inteira, né? Então o que a gente conversou aqui com referência que a gente tem perto, geralmente foi o dobro disso, então dá para controlar bem aí o ganho de peso. Né? E o ganho de peso vai acabar impactando no restante também. Né? Se controlar o ganho de peso, por exemplo, para ter um ganho de peso não muito exacerbado, dentro do esperado, já diminui as cargas biomecânicas em membro inferior, já tende a gerar aquela anteversão da pelve menor, se tem um bom fortalecimento prévio, já sustenta melhor o aparelho locomotor. Então vejam que tudo é uma cascata de evento que pode ser positivo, né, cara? Sim. Principalmente se essa gestante já treinava, como pode ser negativo se ela não treinava e as coisas começam a acontecer e as compensações começam a vir. E aí pode se tornar uma gestação até bem dolorida, não sei se é o termo para usar, mas uma gestação, também não, um termo complicado também não queria usar, mas uma gestação mais sofrida, né, cara, do que poderia ter sido, assim, né? Então... Perfeito. A redução da fadiga também, né, e melhor disposição, que é característica já do exercício para qualquer pessoa, né, para gestante isso é ainda mais relevante. A qualidade do sono também vai auxiliar, justamente pelas características do exercício. Né. A Letícia nem precisava disso, acho que está com muita qualidade o sono dela. E diminuição do risco de depressão também, né?
Bem comum também ver nas literaturas a depressão durante o parto, durante a gestação, né, durante as fases finais e até pós-parto, né? Então acontece bastante e o exercício também, segundo os artigos ali, ajuda a prevenir isso, né? Então, é algo bem importante para a mulherada. Impacta positivamente. Na verdade, quando a gente fala em depressão e o que a gente olha assim rapidamente, médicos dessa área falando e tal, e os próprios profissionais dessa área que estudam, né, que militam nessa área aí, cara, o exercício é essencial, né? Essencial nesse processo, né? E vale a mesma coisa para gestante, não é diferente nesse sentido em relação a uma mulher não gestante, né? Perfeito. Que o exercício já tem um impacto extremamente positivo numa situação de depressão ou numa possível depressão e tal. Excelente. Continua valendo então para uma gestante, né? Funciona da mesma forma aí, além de impactar positivamente a gestante, né, também vai impactar em algumas coisas o feto, né? O bebê no caso, né? Então tem alguns benefícios também que estão descritos, como por exemplo a capacidade funcional da placenta, né? Então por conta do exercício vai ter uma circulação melhor ali de nutrientes, né? Até troca gasosa, enfim, CO2, então tem todas essas características ali de troca de nutrientes com o feto. A função cardíaca do feto vai ser melhor, então vai ter um coraçãozinho mais forte ali, né? Tá praticamente treinando junto com a mãe, né? Tá tendo essa troca ali. Também tem o melhor estado de alerta e menor irritação em fetos ou em recém-nascidos, no caso, né? Então quando o bebê nasce ali, ele vai estar menos estressado, né? Vai chorar um pouco menos. Então isso também é encontrado nos artigos. Desenvolvimento neurológico positivo também, vai ter uma melhora nisso aí. E também, galera, durante o parto ali, né? Durante esse momento do trabalho do parto, tem algumas características que vão ser auxiliadas ali pelo exercício, né? O exercício vai beneficiar. Na verdade, não é bem durante o parto, mas enfim, vai prevenir, por exemplo, um parto prematuro, né? Então, também auxilia nessa questão, né? Que às vezes um parto prematuro pode ser complicado ali para o bebê, né? Para a gestante também da mesma forma. Se a gente vê todos os detalhes que tu está apontando do teu levantamento, né? A gente está vendo assim que a tendência de ter algum tipo de complicação na gestação diminui, não é que zere ou evite, mas tu está diminuindo vários fatores que poderiam ser fatores complicadores na gestação, então a tendência é ter uma gestação mais tranquila. Perfeito. Uma tendência, né, galera? Mas vale a pena? Claro que vale, né? Principalmente se a gestante já treinava, né, cara? Então aqueles 4%, só 4% das gestantes que já treinavam continuam se exercitando, cara. Só 4 vão se beneficiar, né? Vão colher a questão é por que os outros 96% pararam. Tá, tudo bem, alguém vai dizer assim, mas tem casos que um médico contraindica a continuidade dos exercícios porque tem alguma peculiaridade na gestação que contraindica. Ok, tudo bem. O médico tem a palavra final e a palavra derradeira é a dele. Mas esses 96% são orientações médicas para parar de... Muito provavelmente não. Sim. Né? Grandes possibilidades. E até as pesquisas aqui mostram que isso é uma coisa recente, né? O exercício aplicado na grávida. Até então não se acreditava que teria benefícios. Né? A ideia era deixar a grávida no cantinho, lá sossegado, e esperar vir a criança. Né? Mas o que tem se encontrado nas pesquisas é justamente o contrário. Né? E aí tem os benefícios tanto durante a gravidez, quanto no parto e quanto o pós-parto. Né? Uma recuperação um pouco melhor e tal, né? Enfim, tem todas essas características aí. Bom, e aí, galera, pra gente fechar, indo pra parte final aqui do vídeo, né? Esse vídeo que já deu uns 5 minutos, eu acredito. Bem mais, cara. Ô, Letícia, 5 minutos? O cara tá bem aqui. Tô usando aquela técnica lá, esse vídeo curto aí que eu fiz pra vocês. A gente vai trazer algumas indicações, né, de programas de exercício, né, linhas bem gerais mesmo, né, galera, porque depois a gente vai mostrar como que a Lê tem treinado, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática. Mas a gente tem algumas indicações que a gente encontra nos artigos, né. Se indica, né, o início do treinamento, principalmente para quem não treinava, né, para gestantes que não treinava, antes do início das 12 semanas ali, né, então não exatamente no começo da gestação, porque geralmente é um pouco mais complicado, né, tem aquela fase de enjoo e tal, mas antes de iniciar a 12ª semana ali, que é entrando no segundo trimestre, né. Então a galera indica começar por ali, se a gestante ainda não pratica atividade. Né. Se já pratica, adapta-se e se treina, inclusive nos 3 primeiros meses. Perfeito. Adaptado. Exato. Como foi com a Lê, Como foi com a Letícia, né? Ela não parou de treinar desde o começo, assim, né? Teve um dia, foi exatamente um dia de enjoo, assim, que a gente não conseguiu treinar, mas o restante foi treinando todos os dias praticamente, né? Então tem que ter esse cuidado ali, dependendo do nível de treinamento da gestante, né? Se indica também sessões de treino de 30 a 60 minutos, né?
E aí as intensidades vão variar ali, por exemplo, para a TRP, se indica de 60% a 80% da intensidade, né? Então nunca levar lá para uma falha, nunca levar para fazer um RM, por exemplo. E para a questão aeróbica daí, né? Dentro da escala de Borg, dentro de 12 a 14, né? Dentro dessa escala. Então tem esses parâmetros ali que foram encontrados em algumas pesquisas, né? Que caracteriza uma carga moderada, talvez moderada indo, assim, tendendo a um pouquinho pesado, mas nada de pesado, né? Moderado, né? Moderado um pouquinho mais elevado. Exatamente. Não exagerar muito para cima, né? E para baixo a gente tem que ver que não vai fazer efeito também. Então, a gente vê às vezes vídeos aqui no YouTube, né? Da mulherada do CrossFit pegando pesado, né, cara? Lendo. Mas, pô, aí já são mulheres que eram atletas praticamente, ou atletas, né? É outro nível. Aquela lenha que elas estão dando no treino, talvez já seja treino até mais ameno do que os treinos que elas faziam. Só que como eram treinos muito intensos, mesmo baixando a intensidade, tu olha e diz, puta, que treino pesado. Perfeito. Mas provavelmente está mais leve do treino convencional que ela fazia anteriormente. Que é o de costume ali, né? Que o de costume. E também, né, fora esse tempo de sessão, se indica fazer de 3 a 4 sessões por semana, né? Então, claro, isso vai variar de grávida para grávida também, né, como todos os outros quesitos. Mas para dar um exemplo para vocês, a Letícia treinava praticamente todo dia, né? Então era 3 de TRP e 2 aeróbico e atirava final de semana. Quando não competia final de semana. Cara, mas aí eu vejo que assim, ó, é um combo que o personal vai ter que avaliar. Exatamente. Tipo, tu colocou, a Letícia dormiu super bem. Pô, a gente sabe que dormir é regenerativo. Então, se a gestante está dormindo bem, isso já te cria uma possibilidade de uma frequência semanal de treinamento maior. Agora vamos para o lado oposto. Pô, a gestante está dormindo super mal, tem enjoo, sei lá, tem enxaquecas, tem outras situações lá que estão prejudicando muito o sono dela, a qualidade e a quantidade. Claro que isso vai impactar na frequência semanal de treino, vai ter que restringir. Então é sempre avaliar o combo, né? A alimentação, ganho de peso, está se alimentando bem, está mantendo a dieta alimentar com algumas adaptações, não está ganhando peso além do necessário, pô, então tá tudo fluindo adequadamente. Agora, se isso é o contrário, a frequência semanal vai ter que ser diminuída, né? Claro. Então Perfeito. É uma questão do personal ter um bom senso aí e sempre avaliar holisticamente, ver todos os fatores envolvidos, né? Perfeito. Até porque boa parte da energia da mãe tem que estar dedicada ao feto ali, né? Então o feto, até no começo, no primeiro trimestre dele, aconteceu com a Letícia também, tem uma certa perda de peso, né? Anabolismo fetal ali que eles chamam. E depois tem o catabolismo. Catabolismo fetal, então, porque é perda. Catabolismo e depois anabolismo, né? Depois falei o contrário aqui. Mas primeiros 3 meses, então, vai perder um pouquinho de peso, e aconteceu com a menina Letícia também, e depois vai começar a ganhar, né? Então tem que se preocupar com esse anabolismo também, né? Do feto e da mãe também. Olha, ou seja, não é a hora de botar a bunda na nuca. Não é a hora, é fazer um treino para manter a saúde da mãe e do bebê. Perfeito. É isso, né? São 9 meses pensando nisso. Depois que teve a gestação, que se recuperou, passou o processo pós-gestacional e teve toda uma evolução positiva, cara, aí vida que segue, né? Se a mãe tiver a condição de estar atendendo a criança, o bebê e conseguir treinar bem para botar a bunda na nuca, tudo bem. Sim, desde que depois tenha acontecido. Mas num período gestacional não, né, galera? Não é a hora de ficar com muitos cuidados nesse sentido. Minha carga e tal. Cara, tua carga agora é para ti o bebê. Sim, carga de treino. Perfeito. E aí dentro dessa questão de trimestres, né, geralmente se divide em 3 fases ali, né, 3 trimestres de gestação, e cada uma delas tem algumas características, né, o que a gente consegue trabalhar mais, segundo os artigos, né. Então no primeiro trimestre ali, a gente pensa em condicionamento cardiovascular, né, um pouquinho de fortalecimento muscular também, justamente porque está começando ali essa gestação, né. E aí no segundo trimestre é onde a gente pode descer um pouquinho mais de peso nessa gestante, né? Que é um período bem tranquilo ali, o bebê está começando a se desenvolver, já passou aqueles enjoos, então é onde se indica pôr um pouco mais de carga. E aí no terceiro trimestre a gente já está pensando no trabalho de parto. Já volta a restringir a carga, né? Baixar um pouco de novo. Carga no geral, não é só peso, né? O esforço do todo ali, da sessão de treino. Também, né? Tem todas as nuances ali, né? Então essas são diretrizes bem gerais assim, de treino que a gente encontra nos artigos, né? Até posso deixar os artigos aqui para a galera ler com mais profundidade depois, que tem bastante material bacana aí dentro. Então vamos já combinar, na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário fixado, a gente fixa e deixa o material dos artigos para a galera. Perfeito, combinado. E agora, galera, para fechar mesmo, definitivamente, a gente encontra aqui, essa parte é merchan total do Igor, né? Vou até spoiler do livro dele. A gente encontra aqui algumas indicações de exercícios e contraindicações. Então a gente vai trazer aqui e falar para vocês o porquê um pouquinho disso, né?
Bom, então, galera, começar pelas contraindicações. O Igor começa aqui falando dos abdominais, certo? Justamente pela questão de aumentar a diástase. Então, a gente procura evitar, né? Principalmente a posição de prancha, por exemplo, né? Que a gente vai estar com o corpo virado para baixo, né? E o bebê vai estar fazendo pressão na barriga para fora, né? Então, esses movimentos podem influenciar no aumento da diástase, né? Então, tem que mensurar ali a prescrição deles, né? A força-peso ela está diretamente sobre o abdômen, na posição de prancha, fazendo a abertura das linhas do abdômen, que é a diástase, né? Exatamente. Agora, também tem aquela questão, né, Bruno? Pô, já treinava bem antes, tem um transverso do abdômen bem trabalhado, trabalhou com estômago vácuo, com outras técnicas, abdômen hipopressivo e tal. Então, tu já sabe que a tua mamãe gestante aí, ela tem uma parede abdominal fantástica, já se preparou para... Cara, é outra questão, né? Nós estamos falando de âmbito geral. Porque se a gente não fala isso, alguém vai dizer, mas eu trabalhei prancha abdominal com a minha gestante o tempo todo durante a gravidez, não deu nada. Então dá para fazer. Para a tua gestante deu para trabalhar, ela já tinha uma base boa. Exatamente. Né? E é o mesmo caso do stiff, e o stiff, curiosamente, é um exercício que a gente vê bastante gestantes fazendo, né? A gente pesquisou bastante no Instagram aí, tem uma galera de gestante aí que faz. E é justamente a mesma causa, né? Justamente o mesmo efeito ali de inclinar o tronco e... Força-peso tender a fazer a diástase. Exatamente. Perfeito. E também é contraindicado aqui, segundo o Igor, né? Justamente pela questão da diástase, né? Mas tem uma galera que faz. E aí justamente entra essa questão. É por isso que é assim, galera, o personal trainer é a figura-chave aí. Porque ele vai ter que avaliar, bom, o que está na literatura? Pô, isso aqui é legal, pô, tem que cuidar disso aqui. Mas quem é a minha gestante? Não, eu acho que dá para fazer um trabalho um pouco mais intenso, jogar um stiff para ela. Pô, a Cláudia, né, que eu estava comentando para vocês, ela fazia banco romano com 10 quilos, 15 quilos, cara. Com uma barriga enorme ali nos últimos meses de gestação. Tem vídeo dela, galera, sobre isso aí. Mas assim, cara, fazendo stiff. Top. O banco romano, né, com uma carga para diástase ali e com um barrigão enorme. Sim. Mas conseguia fazer. Preparo, né? Atleta. Então... Perfeito. A burpee também, né, por motivos óbvios, né? E junto com o burpee ele vem a categoria de saltos, né, galera? Justamente porque os saltos eles vão forçar bastante o assoalho pélvico. Então a gente prefere evitar justamente para não ter nenhum problema ali nessa região. Né? Lembra do efeito inércia, né? Quando tu saltou e voltou a descer, que é a aceleração gravitacional, esse baby, o feto, ele tá e ele quer continuar descendo sobre a ação gravitacional. Aí a mamãe amortece o peso no solo, por mais que tenha amortecido adequadamente com a técnica correta, o baby vai forçar o assoalho pélvico. Então a cada salto tem um impacto ali no assoalho pélvico. E aí aquela pergunta: como é que está esse assoalho pélvico pré-gestação e durante a gestação agora? É um assoalho pélvico já trabalhado ou nunca foi bem focado num trabalho nele? Exatamente, tem que prestar atenção nisso aí. Então, de uma maneira geral, evita salto. Agora alguém pode dizer, mas eu tenho uma gestante aqui que fazia trabalho hipopressivo, fazia estômago vácuo, fazia isso, trabalhou bem transverso, fazia trabalho de yoga com assoalho pélvico e é ex-atleta, não sei o quê, e salta e joga vôlei até saltando. Pô, cara, mas é outra discussão, Sim, né? É outro mundo, né? É outra linha de discussão. É outra linha. 4% ali. É outra linha de discussão. Então tem que ter o bom senso do profissional. Eu vejo que nesse caso ele tem que fazer, por isso a nossa importância, né? Valorizando a nossa área. Cara, ele tem que fazer uma leitura ali, né? Sim. Pra saber o que dá, o que não dá, ou ter uma interpretação e testar um pouquinho, acho que dá, acho que não dá. Mas de forma geral, o salto evitar, né? Sim, perfeito. E aí por último, né, galera, é meio óbvio, mas até é bom falar, né? Esportes de contato, né? Lutas. E esportes com bola que possa ter um impacto na barriga. Né? Esse aí eu acho que tem que evitar de qualquer forma. Né? Ela joga basquete e tal. Cara, mas numa disputa, num jogo, sobrou uma bola, deu uma bolada no abdômen. Putz. Lascou. Pode complicar uma gestação que está indo 100%. Então, a questão que eu vejo aí, Bruno, é para que correr o risco, né? Exatamente, o retorno, né? Risco, retorno. Mas ela joga bem basquete, com uma mulherada que sabe jogar bem basquete. Pô, tudo bem, cara, mas eventualidades do jogo, né? Sim. Uma trompada, acontece, cara. Entre os melhores ali, ninguém quis bater na mamãe lá na gestante. Tá todo mundo jogando basquete, tomando cuidado com ela. Cara, mas uma bolada no vôlei, o cara não quer, acontece. Sim. Uma pancada no handebol, uma pancada no basquete. Então, assim, esportes com bola é bom evitar, artes marciais é bom evitar, né? Melhora. Por melhor que seja o nível técnico da mamãe e das outras pessoas que treinam com ela, a não ser que assuma o risco, mas aí eu acho que o personal não deveria assumir esse risco, deixa por conta... Um risco um pouco elevado. Porque às vezes a mamãe que já é atleta, ela vai querer continuar. Diz, cara, então vai ter que ser por tua conta e risco, porque por melhor atleta que ela seja, é uma eventualidade. É do jogo, né? É do jogo, né? Acontece, a gente sabe que ninguém quer, mas situações acontecem.
uma pancada no abdômen ele pode não dar nada, como pode complicar uma gestação por uma pancada. Perfeito. Uma bolada, né? Sim. E pra gente fechar, agora prometo que é a última. O Bruno tá fechando, já faz uma meia hora que ele tá fechando. Será aí. que os caras acreditam? Ele que tá fechando. Parece eu terminando a aula. Eu chego para os alunos, pô, agora para fechar a aula de hoje vai mais uns 10 minutos. Aí eu, não, agora é para fechar mesmo, vai mais uns 10. Tem vários exercícios que os gestantes podem fazer, né? Mas tem alguns aqui indicados no livro que eu achei legal da gente trazer, né? Então, um deles é a manobra de casual, né? Que vocês já devem ter visto aí a rodo no Instagram, que a gestante fica sentada na bola e trabalha os músculos do assoalho pélvico, né? Principalmente no final da gestação é bastante visto isso, né? Esse é um dos bastante indicados que a gente pode prescrever também, né? Tem que saber bem como prescrever, como iniciar esse trabalho com a gestante, né? Exatamente. Café, né? Trabalhar essa percepção, a musculatura. Pô, você é uma mulher assim, ó, que nunca teve uma boa percepção corporal e consciência corporal. E durante a gestação tu percebe que isso piorou. Aí, se tu vais colocar o exercício que é interessante, tem que começar de uma forma que a complexibilidade seja mínima no começo, né? Sim. Talvez até segurar a bola num primeiro momento para não gerar tanta instabilidade e aos poucos ir soltando a bola ao longo do programa de treinamento, dos dias de treinamento, para ir desenvolvendo essa capacidade de controle e do assoalho pélvico ali. Porque ela não tinha. Sim. Aí já vai chegar lascando porque o Bruno falou que é bom. Tá, mas quem é a tua cliente aí, né? A tua gestante. Exatamente. O hip thrust, né? A famosa elevação pélvica, até o Igor aconselha fazer unilateral, justamente pela distribuição de carga ali rotacional, né? Então ter esse controle também é bacana para gestante. E até porque daí bom, daí não tá trabalhando com peso, né? Nessa condição ou tá colocando peso mesmo? Não, sem peso. Sem peso já resolve. Foi uma coisa que eu fiz com a Letícia ali, foi bem bacana. E o unilateral tem uma carga bem superior ao bilateral de uma forma calistênica, né? Perfeito. E cria-se na unilateral, pensando do ponto de vista biomecânico, uma tendência de rotação da pelve para o lado que a perna está suspensa, né? Exatamente. Tu tem uma massa maior que não está apoiada no solo, aquela perna suspensa. Então toda aquela massa daquele membro inferior, a pelve tende a rodar para aquele lado. E aí músculos que vão evitar essa rotação, tipo o transverso, que vai manter o tórax alinhado e evitar que a pelve roda, já vai ter um trabalho diferenciado. Então é um exercício interessante, feito de forma unilateral. Agora, a tua gestante nunca treinou, começou a treinar agora, não tem força, vai pro bilateral, né, cara? Sim, começa devagar. Né? Lembra que não é o momento de botar a bunda na nuca. Exatamente. E o último exercício aqui para passar para vocês, galera, é uma remada unilateral, né? E unilateral, porque num cabo, por exemplo, a gente tem o vetor de força também, né? Causando essa rotação. Tendência de rotação. É fazer essa remada unilateral no cabo, né? Também é um exercício massa aí para gestante. Com rotação do tronco, ele preconiza fazer com o movimento rotatório do tronco também ou estabilizado? Estabilizado. Para trabalhar em isometria, daí os rotadores, então. Perfeito. Exatamente isso aí. Até ele aconselha uma flexão de joelho, né? Justamente por conta da lordose e tal, pela lordose. Então, adaptações que a gente faz para gestante ali, né? Chegou a aplicar com a Lê esse tipo de exercício? Esse a gente fazia bastante remada, assim. Eu fiz com elástico com ela. Unilateral, assim, nesse padrão? Unilateral, sim, também fazemos. É que remada por conta do arco é sagrado, né? Não faltava. Ela já treinava antes remada, assim, né? Sim, exatamente. Então qualquer remada ali estava bem dominado. Né? E prometi para vocês, né, pro final do vídeo, caíram no truque, né? Mas agora é o final, agora acabou o script aqui. Sinais ali que o personal tem que prestar atenção, né? Para situações de emergência, ali, né? Principalmente, por exemplo, a Letícia agora está no final da gestação, está treinando. Se eu tiver algum sinal desses aqui, é importante eu aconselhar ela aí no médico. No caso, eu mesmo vou levar, porque eu sou marido. Mas vocês têm que estar em contato aí com o médico, ou enfim, com o esposo, né? Alguém que consiga levá-la para o médico. Então, dor ou desconforto, qualquer dor fora do esperado ali, né? Que, enfim, geralmente vocês já vão estar acompanhando a gestante, vai ter aquelas dores normais, né, da gestação, mas tem algumas dores que podem ser fora do padrão ali, né? Perto da gestação, assim, nessa situação aqui que a Letícia está, por exemplo, dor na região abdominal, pode ser um sinal ruim, assim, né? Pra gente ficar de olho. Tontura ou falta de ar, também é uma coisa que a gente tem que monitorar. Palpitações ou dor torácica, enfim. Vê que é bem similar a qualquer exercício, né? Qualquer prescrição, né? Mas como é gestante, né? A gente tem que estar mais atento ainda a esses sinais, né? Contrações uterinas, né? Então, no caso da Letícia, pode até ser um sinal que o parto está próximo, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. Principalmente no ritmo, né? Nesse finalzinho de gestação a gente fica de olho no ritmo das contrações para saber se o trabalho de parto está próximo, né? Então tem uma contagem que se faz ali para isso. Tu tá por dentro dessa contagem aí?
Tô. Com certeza. A Letícia me forçou a ver um vídeo. Tá, né? E aí, mamãe, tá por dentro da... Me forçou a ver alguns vídeos de... A contagem das contrações, os intervalos ali. E aí, sangramentos, né? Isso são coisas mais extremas daí, né? Sangramentos ou corrimentos que podem acontecer. Isso aí são situações já bem críticas, né? Daí tem que ficar extremamente de olho. E dor de cabeça, né? Dor de cabeça é um baita sinal que tá acontecendo alguma coisa. Isso fora do comum, né? Fora da curva dos acontecimentos normais aí com a gestante. Então, são situações aí que os artigos indicam, né? A ficar de olho ali para durante o exercício, né? Se acontecer alguma dessas coisas, já encaminhar para emergência. Perfeito. Perfeito. E é isso aí, galera. Acho que deu uns 10 minutos de vídeo. Deu. Só 10, 5 acho, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Se ficaram com alguma dúvida, se querem se aprofundar, trocar uma ideia, né? A gente fica à disposição aí também para gravar novos vídeos, né? O vídeo quando esse vídeo sair, que a galera tá nos olhando, aquele outro vídeo dos exercícios da lei já saiu daí? Já vai ter saído? Não, esse é o primeiro da sequência para os outros. Ah, tá. A gente fez tipo Star Wars, né? Entendi. É que a gente já gravou, mas vocês vão ver depois desse vídeo. Então fica ligado aí que nós temos um vídeo que nós já gravamos, só que vai sair na sequência desse, mostrando alguns exercícios da Letícia e comentando. Então esse embasamento agora, ele vai ajudar vocês a entender o que o Bruno fez com a esposa dele, a Letícia, né? Como é que foi feito o processo e com a Letícia como é que foi desenvolvido isso aí. Perfeito, é isso aí. Então vai ficar bem ilustrativo para vocês. Então a ideia desse vídeo é dar uma base, pra vocês entenderem. O Bruno fez uma revisão grande aí, eu fiz alguns pitacos aí de comentário. E a partir disso, na sequência, vocês terão outros vídeos exemplificando o caso da lei em particular. Perfeito. É isso aí? É isso aí? Fechou? Então. Valeu, galera. Falou, gurizada. Um abraço.